explicações de hoje. Como eu falei no início, hoje, até todos os domingos da quaresma, nós rezamos, nós temos 3 grandes pais da igreja que escreveram as liturgias orientais que a igreja ortodoxa bizantina usa, porque nós temos outros tipos de igreja ortodoxa, como a siriana, a malankara e outros tipos, né? Mas em relação aos bizantinos, que é o que nos interessa, que é a tradição grega e também a tradição russa, né, eslava, hoje nós estamos rezando a liturgia de outro pai, que é o pai São Basílio Magno. Ele foi um dos grandes teólogos da igreja e nós rezamos 13 vezes por ano essa liturgia, porque ela é muito longa, não sei se vocês repararam que eu não paro de rezar um segundo, porque são orações gigantescas. Por quê? Isso foi feito para ser feito no monastério, onde você tem todo o tempo do mundo, tudo é muito mais solene, muito mais devagar, com muito mais fé, porque nós estamos num tempo de contemplação, que é a quaresma. Muito bem. Vocês acompanham através do São João Crisóstomo, porque o São João Crisóstomo ele deu uma resumidinha, diminuiu algumas orações, fez algumas adaptaçõezinhas, uma palavrinha aqui e outra, e às vezes também a tradução do grego para o português muda dependendo de quem traduzir. Mas dá na mesma. O importante, gente, é o que eu sempre digo, a gente está nós estamos no início da nossa caminhada da quaresma. Hoje a Mariana leu a epístola e, apesar de ela ter lido um pouquinho rápido demais, né? Mas aos poucos as coisas vão acalmando. Vocês veem que no início do cristianismo, quantos foram perseguidos, quantos foram mortos, quantos foram presos, quantos foram torturados, igual hoje em dia, os cristãos. A gente vê por aí no Oriente Médio, vê na própria América do Sul, quantos cristãos, quantos padres, freiras da Igreja Católica e cristãos são mortos na China, na Coreia do Norte, em todos esses lugares onde nós temos ditaduras, né? São mortos. Lembrem da Rússia no tempo da União Soviética, quantos padres foram mortos, na Ucrânia, e assim vai na Polônia, meu Deus do céu. E aí, por que eu estou falando isso? Porque hoje nós celebramos o triunfo da ortodoxia. O que é o triunfo da ortodoxia? Aconteceu que teve um tempo que os ícones foram proibidos, porque eles achavam que era idolatria. E ficaram 2 correntes brigando, e isso causou mortes dentro da igreja. Literalmente o pessoal saiu na mão. O negócio, puxaram a faca, o padre puxou para o outro, você está errado, herege, vou te matar, e pá, não sei o quê. Então, hoje, graças a Deus, nós temos os ícones. Lembrando que, diferente das tradições da igreja romana, veja, não estou falando mal da igreja romana, mesmo porque agora eles andaram explicando a coisa da forma correta. O ícone tem poder para salvar a sua vida? Para te dar vida eterna? Não. Nossa Senhora tem o poder de te dar a vida eterna? Também não. O único que tem poder para te dar a vida eterna se chama Jesus Cristo. Ponto, acabou. Não é o Espírito Santo e nem é Deus Pai. Por quê? Na explicação bíblica, que o próprio Cristo falou, ninguém vai ao Pai se não for através de mim. E o Espírito Santo, que é o Consolador que ficou, é aquele eu costumo dizer que o Espírito Santo é um movimento de Deus, né? Porque o fogo não se movimenta, ele é o fogo que arde e não queima. Então, ele é o ágio, eu acho bonita essa palavra em grego, ágio pneuma, né? Então, o Espírito Santo ele é muito especial nesse sentido. E aí, voltando a falar dos ícones, mas por que nós ortodoxos temos tantos ícones? Nós veneramos, não adoramos, veneramos tantos os ícones. Porque, por exemplo, nós temos milhares de ícones pelo mundo, nesses quase 2000 anos de igreja ortodoxa, que vertem óleo, que as pessoas encostam nele e são curadas. Minha mãe mesmo, com o ícone da Nossa Senhora Líbero, que é a Portaitza, Nossa Senhora da Porta, que abre as portas. Quando a gente está de costas para vocês, rezando no início da missa, abre-nos a porta da misericórdia, ó Mãe de Deus.
Por quê? Porque a misericórdia dela, pelo amor a Deus, pelo Filho dela e por amor a nós, ela intercede por nós. Ela não tem poder de curar, ela não tem o poder de salvar, mas ela tem o poder de pedir, de interceder. Por isso que ela é a nossa advogada, ela é a mãe de todos nós. Foi a mulher mais especial de toda a criação, desde o início até o dia que Deus acabar com tudo. Por que isso? Porque nela foi colocada a luz do mundo. O Espírito Santo se pôs nela para fazer o Cristo, e o Verbo se fez carne, como está lá em João, no primeiro versículo. Portanto, é importante a gente, por isso que a gente tem que ter esse respeito pelo ícone e pelos santos também. Sabe por quê? Se eles deram a vida pela igreja, se eles disseram, pode me matar porque eu creio em Cristo e eu sou de Cristo, eu vivo e morro em Cristo. Isso é um cristão verdadeiro. Já pensou? Vocês pegam, por exemplo, o grande arquidiácono, o primeiro diácono da igreja, Santo Estevão, morreu pela igreja. E tantos outros. Quantos não sofreram pela igreja, por levar a igreja a sério? Exemplo novo, 1920, São Nectários. Foi perseguido uma vida inteira. Por quê? Porque o homem é um bicho difícil. Não pode ver o outro fazer as coisas, porque além do outro não fazer, ele ainda fica achando ruim que o outro se dá bem. Agora, por que não corre atrás? Por que não faz? Se Deus escolheu São Nectários para fazer uma série de coisas, não era para o Atenágoras fazer, nem para o João, nem para o Jorge. E isso, os padres que deveriam ter uma concepção e um entendimento espiritual, não tiveram. E eu vou dizer por quê. Porque o demônio ataca todos nós. E muito mais dentro da igreja. Sabe por quê? Eu vou ter ciúme. O demônio põe o ciúme, põe a inveja, põe a língua comprida, o olho grande. E quem diz na igreja, diz na casa da gente, diz no meio que a gente vive. E por aí vai. Então, hoje, nós vimos o que quem teve antes da gente passou para ser cristão. Hoje, ser cristão no Brasil é tranquilo. Ninguém te persegue, ninguém te bate, ninguém te prende, ninguém quer te matar. Tá fácil ser cristão aqui. E mesmo assim vocês veem, nas nossas igrejas, tem pouca gente. É triste isso. E eu fico assim, às vezes, aborrecido, porque eu vejo se é no centro kardecista está lotado, se é nos de matriz africana está lotado, se é não sei aonde está lotado. Mas as pessoas não querem, não têm interesse na sua maioria, porque eu vi um censo do IBGE que mais ou menos entre 5% e 10% dos católicos romanos vão à igreja, o resto não vai. Só que nós temos uma massa católica romana no Brasil de sei lá quantos milhões de pessoas, não é? Muito bem. E pelo que eu fiquei sabendo, os evangélicos estão do mesmo jeito e por aí vai. Então, amados, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: pode parecer sempre a mesma conversa, às vezes até enfadonho que a gente fala, mas eu estou feliz que hoje eu tenho jovens na igreja, graças a Deus, porque a gente precisa passar para vocês que são o futuro, porque daqui a pouco eu vou embora, tal, vai ficar vocês. E vocês precisam não só manter a tradição. Quando a gente fala manter a tradição viva, não é só, eu vou na igreja porque é um evento social, eu vou lá para encontrar os outros gregos, os outros russos, os meus amigos. Não. A gente vem na igreja para encontrar Deus, para estar com Deus, fazer parte do corpo de Deus, que é a igreja. Por isso que a gente chama esse pedaço aqui de nave da igreja. Porque a gente lembra do Noé, da arca do Noé, mas também lembra que a igreja é o corpo de Cristo. Nós todos somos células que fazem parte do Deus Todo-Poderoso. Porque nós temos o Espírito Santo, eu já falei isso para vocês. Então, hoje nesse primeiro domingo da Quaresma, nós temos que entender
como o Evangelho fala. Temos que crer sem precisar enxergar, porque no Evangelho, eu creio que o Senhor é o Cristo porque eu vi, porque o outro falou, porque isso daqui. Nós não temos ele palpável para a gente poder dizer, deixa eu pegar na mãozinha de Deus. Não temos. Nós não tivemos essa graça de estar como Cristo fisicamente, corporalmente. E eu falo isso por mim. Eu digo sempre, eu falo para minha mãe, eu digo assim, o maior presente que Deus poderia me dar é o dia que eu puder chegar na presença dele e pedir para ele, eu vou falar assim para Deus, Senhor, antes que o Senhor me mande para cá ou para lá, antes que o Senhor me julgue, antes que o Senhor faça qualquer coisa, porque eu sei dos meus pecados, eu sei, mas eu peço só uma coisa para o Senhor, um abraço. Um abraço com aquele que me criou, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é aquele que eu acredito que é tudo, o Senhor é o tudo para mim. É o tudo que me faz abdicar de todo o resto da minha vida. Eu deixo de fazer outras coisas porque eu quero estar na tua presença. Então, amados, pode ser pueril pensar num abraço, mas não é só um abraço físico de abraçar alguém, de abraçar o teu Deus. Mas vocês imaginem, como nós todos somos energia, que a energia dele é a energia do amor. Imagina você abraçar a energia mais pura que existe no universo. Olha que coisa fantástica que seria. Eu tenho certeza, se a gente já quando toma a comunhão, a gente já recebe este abraço. Eu não sei vocês, mas eu quando vou pedir a Deus, tudo que vocês ouvem na maioria das vezes que eu falo, eu falo isso pedindo nessa energia de Deus do amor, da misericórdia, do perdão e principalmente da compreensão, porque às vezes a gente está passando por situações tão difíceis, tão complicadas, e a gente não tem a compreensão. Então, nesse primeiro domingo da Quaresma, eu quero convidar vocês a fazer um trabalho na mente de vocês através da oração, pedindo ao Espírito Santo, a Deus, iniciando hoje com a comunhão, sobre a iluminação e a compreensão do que está acontecendo na vida de cada um de vocês, com as dificuldades e tudo. E eu tenho certeza que Deus, de alguma forma, ou através de uma palavra, ou através de alguém, ou através de você lendo a Sagrada Escritura, ou através de um sonho, enfim, de algum modo, você vai ter a resposta que você procura. Essa resposta que vai te acalentar, que vai te abraçar, e que vai te dar uma tranquilidade para você poder seguir no dia a dia, até o domingo que vem, onde nós vamos propor outras coisas, tá? Então, hoje eu convido vocês a tomar comunhão, pedindo essa compreensão, pedindo esse amor, pedindo esse carinho de Deus no coração de vocês, para que vocês hoje, quando saírem daqui da igreja, não estejam apenas repletos de Deus, com o poder de Deus, mas estejam repletos desse amor. E que vocês possam distribuir para o teu próximo esse amor de alguma forma. Para que a gente possa, sim, fazer o segundo mandamento de forma adequada. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Né? Dar esse carinho, dar essa atenção. Né? E dar uma boa palavra para quem está precisando. Mesmo para quem você não conhece. Às vezes um Deus te abençoe, aí é o que a pessoa estava precisando ouvir. Né? Então, eu convido vocês hoje, nessa homilia, a pensarem, a refletirem nisso, pensarem que muitos morreram para que nós pudéssemos estar aqui tranquilos, e que os nossos antepassados, se nós estamos aqui sentados nessas cadeiras, foi o trabalho do vovô, foi o trabalho da vovó, do papai, da mamãe, de alguém sempre muito especial que teve na nossa vida, que nos levou criança na igreja, e que plantou, e plantou bem, o motivo pelo qual nós estamos aqui. Pena que não foi tão bem plantado por outras pessoas, porque eu gostaria de ter aqui 1000 pessoas. Mas é a vontade de Deus. Talvez a nossa comunidade seja pequena, para que a gente possa dar atenção especial para cada um de vocês e a gente possa desenvolver esse amor com vocês, essa compreensão com vocês. Mas eu peço a Deus que de alguma forma, num momento oportuno, as coisas cresçam.
que as coisas melhorem e que a gente possa, cada um de nós, ser uma pequena luz de bênção na vida dos nossos próximos, dos nossos vizinhos, no nosso trabalho, na nossa vida, para que os outros olhem para nós e não vejam afinal a Mariana, ou a minha mãe, ou eu, ou o padre, mas Jesus. Que seja aquele olhar de Jesus como: eu te amo, eu cuido de você, eu estou aqui para te estender a mão porque sou teu irmão. É isso que é importante, é esse amor de Deus que a gente precisa cultivar e deixar esse ódio que o povo tem por aí bem longe da gente, porque isso não é energia de Deus, isso é coisa do demônio, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que seja um início de quaresma triunfante, porque hoje nós vencemos, temos os nossos ícones e toda a tradição que vocês conhecem, graças àqueles padres que morreram por nós. Então, que a gente tome a comunhão num clima de amor, de alegria, de aconchego, de abraço do Cristo. Que hoje vocês possam abraçar a comunhão que é o Cristo Eucarístico, tá bom? Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E amanhã, como todos já sabem, 7 horas da noite, São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Vamos lá.